Pessoas narcisistas, elas não te odeiam como ser humano. Elas odeiam a sua luz, a sua essência, o brilho que você tem no seu espírito, que foi Deus que te deu. Então, como as pessoas empáticas são um espelho para pessoas narcisistas, você reflete na pessoa narcisista tudo que ela não é. Você reflete nela tudo que ela gostaria de ser, mas que ela não quer fazer nenhum esforço para mudar. E como ela não quer fazer nenhum esforço para mudar, ela te usa. Ela usa você para fazer a imagem dela de uma pessoa boa, uma pessoa parecida com você. Por isso que ela se disfarça na sociedade quando ela se junta com uma pessoa empática. Porque ela copia as pessoas empáticas. E assim ela passa despercebida. E dessa forma ela não autorreflete e não vê que ela precisa mudar. Então, se você reflete na pessoa narcisista o que você é, que é uma pessoa com coração grande, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, com valores, uma pessoa inteligente, uma pessoa que se doa, então a pessoa narcisista, ela vê que ela não é nada disso do que você é. Ela vê que ela é diferente, porque ela não tem nada do que você tem. Então, quando você começa a ver pessoas narcisistas pelo que elas realmente são, elas te odeiam. Elas odeiam que você veja que elas são mentirosas, traidoras, falsas, desleais, mau caráter, hipócritas da língua ferina. Então elas ficam o tempo todo te punindo, te causando confusão mental, para que você não veja mais quem elas são. E é nesses momentos que elas te dão umas migalhas de bondade, migalhas de afeto, para que você pense que elas são boas. Então, a pessoa narcisista reflete na gente as trevas que nós sabemos que nós não queremos ter, e nós refletimos a luz na pessoa narcisista, que é o que ela não tem. Então, nós refletimos nela o que ela gostaria de ser, e ela não vai ser porque ela não quer se esforçar. E a pessoa narcisista reflete na gente aquilo que nós não queremos ser. E que mesmo que se nós tentássemos, nós não conseguiríamos ser. E a partir do momento que você passa a ver que elas são manipuladoras, exploradoras, controladoras, arrogantes, orgulhosas, egoístas, elas odeiam que você veja isso. Porque elas trabalham duro para que a máscara nunca escorregue. Então elas te odeiam porque elas conseguem enganar todo mundo, mas elas não conseguem te enganar. Como as pessoas narcisistas, elas não têm um senso de identidade clara, elas usam você para você dizer quem elas são. E quando você está sob o feitiço delas e coloca elas no pedestal, é isso que elas acham que são. Você está alimentando a fantasia que ela tem na cabeça de que ela acha que ela é perfeita, que ela acha que ela é o Deus do universo. E quando o feitiço dela acaba sobre você e você tira essa venda dos olhos e joga na cara dela tudo de ruim e negativo que elas são, isso para ela é inadmissível, isso para elas é insuportável. Porque elas vivem em negação, elas negam a verdade sobre quem elas são a qualquer custo. E qualquer pessoa que tentar desfazer essa fantasia que ela tem na cabeça dela, jogando as verdades do comportamento abusivo que ela tem na cara dela, ela vai te ressentir para sempre, ela vai tentar se vingar de você de alguma forma. E quando você descobre e você não quer deixar mais elas te enganarem, te manipularem, te controlarem, você não aceita mais o abuso, você decide se afastar e ficar contato zero com elas, elas odeiam perder você como vítima. Porque para elas é como se elas perdessem o senso de identidade delas que você dava. Por isso que elas fazem de tudo para te prender, para você ficar perto dela, para você não ver o seu valor, para você ficar ali sendo um saco de pancada, para ela poder ficar te copiando, te imitando. E quando você elogia ela, fala algumas coisas positivas que ela possa vir a fazer por você, é isso que elas querem de você, para alimentar a fantasia que elas têm na cabeça delas, que elas são sim uma pessoa boa. Quando na verdade elas mostram todo o tempo através do comportamento delas e das falas delas que elas são pessoas horríveis. Então elas fazem de tudo para que você não as abandone. Elas não te amam, elas te tratam como lixo, elas não te respeitam, elas não te tratam bem, mas mesmo assim elas não querem ser abandonadas. Elas querem que você engula seco o lixão que elas são. Então eles te colocam o terror para te causar medo, dizendo que você não vai conseguir viver sozinha sem elas.
Elas te dizem que você não vai saber se virar sozinho no mundo, que ninguém vai te querer como elas, que ninguém vai te tratar melhor do que elas. Olha que piada. Elas te adestram mentalmente para você acreditar que você não consegue fazer nada na sua vida sem elas, que você não consegue sobreviver financeiramente sem elas. Isso feito todos os dias, repetidamente, faz você criar um medo de ter o controle sobre a sua própria vida. Isso te causa um medo de se afastar delas, porque você fica pensando que se você se afastar, se você sair da casa dos seus pais abusivos e não der certo, para onde você vai? Você fica pensando que se você deixar esse relacionamento abusivo, se nada dá certo, para onde você vai correr? Você fica catastrofizando as situações sem elas nunca terem acontecido, só na tua cabeça mesmo, para justificar o porquê você tem que continuar nos relacionamentos abusivos. Então elas ficam dizendo assim para você: eu quero ver quem é que vai te querer se você não sabe nem cozinhar e nem limpar uma casa. Como se você, dentro de um relacionamento, tivesse que ser uma escrava. Como se o relacionamento fosse a sua escravidão a elas. Que você só devesse fazer sexo, limpar e cozinhar para elas. Um relacionamento não é isso. Quem quer esse tipo de relacionamento não é um homem maduro, é uma criança traumatizada, que está buscando nos relacionamentos a mãe abusiva deles. Então essas pessoas narcisistas, elas querem uma mãe ou um pai para eles colocarem toda a frustração deles em você. E daí eles te punem, porque é o que elas gostariam de ter feito com a mãe ou o pai delas. Então elas se vingam de você porque não conseguiram se vingar dos pais. Você, desde criança, você é adestrada a você se casar e se matar pela pessoa que você está se relacionando. Você se casa e você carrega o peso todo do relacionamento nas suas costas. Sendo que quando você se casa é um relacionamento, não é uma transação e nem é uma prisão. As responsabilidades do lar tanto é do homem quanto da mulher. Porque se os dois estão dividindo o mesmo teto, os dois têm a obrigação de manter limpo, de limpar, de cozinhar. E tarefas domésticas nunca fizeram as mãos de ninguém cair. Quem exige que um homem ou uma mulher se escravize são pessoas abusivas. São pessoas que não veem um relacionamento como igualitário. Então, assim, isso vem desde a infância, porque pais narcisistas não te ensinam a ser um adulto funcional. Eles não te ensinam o básico para você sobreviver no mundo e nem fazem questão que você saiba. E da mesma forma que eles mesmos te causam isso, eles usam isso contra você. Então você não sabe fazer uma coisa em casa. Ah, mas como você é burro, não sabe fazer nada. Ai, pelo amor de Deus, você não sabe nem fazer uma comida. Quando eles nem te deixavam chegar perto da cozinha. Então, assim, eles te ensinam a falhar e quando você falha, eles usam isso contra você para te humilhar, para te inferiorizar. E assim você fica dependente deles, né? Porque eles não ensinam pra gente como viver no mundo. Eles ensinam pra gente apenas como ficar servindo pra eles até a morte. Eles ensinam pra gente como sermos leais cegamente, tolerando o abuso em nome de honrar pai e mãe, sendo que se submeter ao abuso, se submeter ao desrespeito, não é honrar pai e mãe. Então, se você se deixa levar por esse tipo de manipulação, você vai ficando ali até eles morrerem, achando que é aquela vida que você merece, que é sua obrigação cuidar deles. E você vai ficar até a morte sendo um saco de pancada, aturando o desrespeito, as crueldades, a língua ferina deles. E é usando as tuas qualidades, os teus traços de personalidade, que elas recebem elogios pelo quão incríveis elas são, pessoas com coração enorme. E por elas conseguirem manipular as pessoas a pensarem que elas são pessoas incríveis, pessoas empáticas, elas vão sempre estar rodeadas de pessoas que são fáceis de serem manipuladas por elas, que acreditam que elas são excelentes pais, excelentes mães, são excelentes maridos, excelentes esposas. Só que, na verdade, esse comportamento é aprendido, elas estão copiando esse comportamento de alguma pessoa que elas admiram, para conseguir validação, atenção, elogios. E quando você ou alguém vê elas pelo que elas são, elas não vão querer mais se associar com você ou com essas pessoas que estão enxergando elas. Então, se alguém tenta desmascarar elas, dizer que elas não são o que elas estão mostrando que elas são,
elas também ficam com raiva dessa pessoa, vai difamar, não vai querer mais ter proximidade com essas pessoas, porque elas se sentem ameaçadas, né? Essa fantasia pode ser destruída a qualquer momento, então elas não querem isso. Então você, nascendo em uma família disfuncional, você não espelha pessoas narcisistas, você espelha quem você é, porque você não é narcisista. Os filhos que se tornam narcisistas são os filhos que espelham os pais narcisistas. São os filhos que passam a ver os pais como poderosos, como exemplos, como tiranos que eles querem ser. Então esses filhos são os que se tornam narcisistas, porque querem crescer e ter o poder que os pais que eles tiveram tinham, de humilhar, de pisar nas pessoas. Então, como você se torna empático, você não se torna narcisista, você realmente é diferente deles. Quando você passa a confrontar a sua família narcisista e dizer que eles são o problema, que o comportamento deles não é legal, quando você não quer compactuar na disfunção com eles, aí você será o alvo, você será o problema, você será a pessoa que precisa ser tratada, você será considerada a pessoa louca, porque as pessoas narcisistas estão projetando elas mesmas em você, porque elas querem que você espelhe elas e se torne uma delas também. Porque se você, como bode expiatório, a pessoa empática da família, que não foi o bode expiatório, não compactua com a disfunção deles, eles vão se sentir ameaçados por você, porque eles têm medo de serem expostos. E para não assumir as criaturas do mal que elas são, eles vão te dizer coisas horríveis, porque eles têm uma língua ferina que machuca e corta com uma faca. Então eles tentam te causar muita confusão mental, para que você esqueça essa verdade que você vê. Eles conseguindo te silenciar, você nunca sai de dentro de casa, você nunca abandona esses relacionamentos abusivos, você nunca vai expor eles. E assim você se submete ao que eles querem, a ter que ser obrigado a sempre ficar lidando com eles. Então, o inimigo, ele te cegou espiritualmente desde você criança ainda. Só que o amor de Deus por você foi maior que tudo isso. E o condicionamento mental que você sofreu desde a infância, as confusões mentais, as distorções de realidade, ao invés de te afastar do teu propósito, te aproxima ainda mais de Deus, te coloca ainda mais no caminho que Deus quer que você siga. Porque quando Deus usa a sua história a seu favor, Ele quer que você seja um exemplo. Porque Deus usa o que pessoas narcisistas fizeram com você ao teu favor, para castigar divinamente pessoas narcisistas, contando a sua história, usando a sua voz, empoderando outras vítimas. De diversas formas maravilhosas, Deus pode usar a tua dor como um propósito. Então, mesmo que pessoas narcisistas tenham tentado de tudo para te transformar em um criminoso, em um vagabundo, em um mendigo, em um delinquente, Deus pode usar tudo isso a seu favor. E Ele faz isso sem nem você saber que Deus estava agindo na tua vida. Então, tudo que pessoas narcisistas venham a te causar, Deus pode transformar isso em vitória na sua vida. Porque o inimigo jamais será mais forte do que Deus. E então, Deus te usa como exemplo para provar para todas as pessoas narcisistas que eles estavam errados a seu respeito. Deus usa você como exemplo para provar para todas as pessoas que te humilharam, te colocaram para baixo e te olharam de cima para baixo que eles estavam errados a seu respeito. Então, pessoas narcisistas vão provar do próprio veneno. Porque se você confia cegamente em Deus e deixa Deus te usar como Ele quer te usar, você se torna a pior punição de uma pessoa narcisista. Só que a intenção de Deus não é você provar nada para ninguém, mas é provar para você mesmo que você é o suficiente, que você é valioso, que você merece ser amado, que você merece muitas bênçãos na sua vida. Então você tem que passar a se enxergar como Deus te enxerga. Você tem que ver que você é capaz, que você é inteligente, que sua vida será infinitamente melhor longe do caos, da divisão, da discórdia, dos conflitos. Entenda que a vida tem muito mais a te oferecer do que só abuso e desrespeito e deslealdade. A vida tem muito mais a te oferecer
do que a desonestidade, do que a traição, do que a desilusão que pessoas narcisistas te causam. Então, se enxergue com os olhos de Deus. Se valorize como Deus te valoriza. Se respeite como Deus te respeita. Porque você merece ser feliz e ter paz.